começar parabenizando a nossa Amanda, Sueli, que fez aniversário semana passada. Deus abençoe você. Um beijo no seu coração, feliz aniversário, tá bom? Você é muito preciosa para todas nós. Queria dizer que meu nome é Tairine, para quem não me conhece, sou convidada da Thalita Lira, que me deu esse convite precioso para, às vezes, estar aqui à frente conduzindo esse sonho, né, que gerou no coração dela, que é o encontro, né, de mulheres toda segunda-feira, para que nós possamos ficar mais perto, né, de Deus, para fortalecermos umas às outras na fé. O que uma não tem, a outra tem. O que ninguém tem, a gente busca na palavra, através do testemunho, através da de tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, né, dos nossos compartilhamentos, que é muito importante, né? Conexão é isso, é uma união de mulheres em prol de estar mais perto de Deus, independente da tua fé, se você é católica, se você é de qualquer religião, você é muito bem-vinda. Nós queremos a tua presença aqui hoje e sempre. Quem puder compartilhar com as amigas, será um prazer ter mais pessoas aqui. Hoje, para a honra e glória do Senhor, nós temos aqui como convidada a Elisângela Xavier, que, graças a Deus, eu faço parte da congregação dela, Anjos de Aço. Eu não sei o que ela vai trazer, se é um testemunho, se é uma palavra, só sei que o Senhor vai estar aqui no nosso meio. Então, eu gostaria de orar, consagrar esse momento a Deus e para a gente se esvaziar, né? Para não ser um tempo vazio, para não ser uma perda de tempo, que o Senhor possa se manifestar aqui entre nós. Amém? Pai amado, aqui, Senhor, estamos diante da tua presença, Senhor. Queremos, Senhor, nos despir de tudo. Acho que tá ecoando aqui. Melhorou? Já tirei. Amém. Amém. Senhor, como diz, queremos nos despir de tudo que nos afasta de ti, de tudo que enche a nossa mente, de tudo que encheu a nossa mente durante esse dia, Pai, a não ser a tua palavra, que ela permaneça, Senhor Jesus. Se há alguém aqui que está nervoso, que está com raiva, que está triste, que está magoado, que o Senhor possa, Senhor, desaparecer com esses sentimentos e que nós possamos estar abertas, Senhor, à tua palavra, ao teu testemunho, ao conhecer de ti. Que nós possamos fortalecer, Senhor, umas às outras mediante o teu poder. Vem se manifestar sobre nós. Guarda, Senhor, esse tempo, abre nosso entendimento para que a tua palavra seja forte e vivificada e eficaz sobre a nossa vida, sobre o nosso lar. Que não venha ser um tempo vazio, que venha ser um tempo de conhecimento, Senhor, e o florescer em ti. Independente, Senhor Pai, da crença, independente de qualquer tipo de sentimento que essa mulher está aqui ou esse homem está aqui, é para glorificar o teu nome, para aprender mais de ti. Eu te dou graças pela vida da Elisângela e peço que o Senhor cubra ela, Senhor Pai, com o teu poder, reveste ela, a família dela, não deixe, Senhor, que o inimigo venha trazer retaliações sobre a vida dela, Senhor, se levantar contra ela, porque nós sabemos que é um momento de bênção, Senhor, que ela vai contribuir conosco. Então guarda, Senhor, ela em todo o tempo e todas que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Eli, a palavra é sua, fique à vontade. Um beijo. Amém, boa noite, a paz do Senhor, irmãs. Estamos aqui no Conexão Feminina, né? Já compartilhei aqui com algumas irmãs. Vocês me ouvem bem, né? Já compartilhei aqui com algumas irmãs que ser feminina para mim é algo novo, tá? É algo recente, né? Já expliquei por quê em um testemunho que eu dei no devocional, né? Mas, né, trazendo bem de forma resumida, eu não sentia em mim feminilidade, apesar de ser esposa, mãe, serva do Senhor, enfim, eu não buscava muito essa parte feminina do meu lado. Então, eu não me envolvia com outras mulheres, eu não tinha vaidade, enfim.
E aí o Senhor, ele é tão tremendo que ele trabalha nas nossas vidas sempre, ele sempre nos surpreende, e essa é uma das minhas fases da vida aí, servindo a Cristo, né? Hoje eu queria compartilhar com vocês uma experiência também recente que eu tive. Eu digo que agora que eu estou caminhando aí para a idade madura, eu vejo o Senhor trabalhar em coisas que eu achava que não tinha solução, né? Tipo, pau que nasceu torto, vai morrer torto. E não, o Senhor tem trabalhado a cada dia em coisas grandes e pequenas, em detalhes, e eu só tenho a agradecer, né, ao Senhor. Queria trazer aqui hoje o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz, né? Por que eu trouxe esse texto, né? Aí, falando da minha experiência recente, né? Algumas irmãs aqui sabem que eu fiquei um bom tempo, não, um certo tempo desempregada aí, né? No final do ano passado, eu saí de um emprego muito bom, né? Que conseguia trazer o sustento aqui para minha casa, junto com meu marido, e eu perdi esse emprego, né? Não era um emprego muito bom, né? Assim, eu não me sentia muito bem, mas era um emprego que me remunerava bem, né? Aí tem aquele ditado que fala que tem coisa que o dinheiro não paga, né? Então, esse era um emprego que o dinheiro dele não pagava a minha paz, né? E amei, em certo momento fiquei bem tranquila, né? Porque era o que eu queria, né? O Senhor me deu essa libertação aí. Fiquei tranquila no tempo que fiquei desempregada, mas aí, mesmo confiando no Senhor, a carne às vezes fala um pouco mais alto, né? E às vezes é um pouco difícil lutar contra a carne, né? E aí chegou um dado momento aí que eu estava já com as minhas reservas já estavam se acabando, tal, precisei pedir ajuda, coisa que eu não gostava. Eu vou falar que não gostava, eu falava, eu não gosto de pedir, mas eu não gostava de pedir, mas eu aprendi recentemente que eu não tenho que ter medo nem vergonha de, quando eu precisar de ajuda, eu pedir, porque eu sempre estou disposta a ajudar, né, quando eu posso. Então, por que eu não posso, né? Então, eu sempre fui disposta a ajudar, mas não gostava de incomodar os outros pedindo ajuda, né? Mas nós nos fortalecemos, né? Nós somos, o texto em Jeremias, eu não vou lembrar, não sei se em Jeremias também, se for, me perdoe, que somos ferro, né? O ferro que afia o ferro, então estamos aqui para ajudarmos uns aos outros. Então, eu tinha essa dificuldade de pedir ajuda, né? E aí eu comecei a ficar mal, comecei a ficar triste, muito chorosa, não queria sair de casa, ia para a igreja, voltava, não via hora de vir embora para casa, queria ficar na minha casa só, né? Entrava nas entrevistas de emprego, me saía muito mal, nossa, gaguejava, nossa, horrível, parecia outra pessoa, né? E assim, bem para baixo mesmo, bem para baixo. É uma amiga minha que trabalha como coach de recolocação profissional, ela me deu um curso, né? Me ajudou, me deu um curso. E eu não estava evoluindo nesse curso que eu estava fazendo com ela, né? Eu fazia ali os testes, o que me sabotava, o que eu mesma fazia que me sabotava, e eu não tinha nenhum tipo de evolução. Ela virou para mim e falou assim: amiga, eu acho que você está com depressão. Aí eu falei: eu acho também. E agora? Por quê? Um outro preconceito que eu tinha era de procurar ajuda, de fazer análise, de procurar psicóloga. Eu falei, imagina, eu sou crente, eu tenho a Deus, né, para me ajudar, não preciso de psicólogo. Eu sempre fui muito resistente a isso, né? E eu passei por muitos fatores na minha vida que eu usei muito a parte espiritual para trabalhar isso, seja de forma por perdão,
por relevar muitas das coisas, né? Então, eu sempre usei a Cristo como o meu exemplo para lidar com as adversidades da vida, né? E aí eu percebi que eu não estava trabalhando da forma correta, né? Essa parte de conviver com os problemas da vida, né? E aí aconteceu que eu fui, procurei uma psicóloga. Aí eu sempre orei, gente. Quando eu falava assim, ai, Deus, eu não quero saber disso. Mas se for, o senhor coloque assim uma pessoa que seja cristã, tenha a mesma visão que eu, porque eu não quero receber informações torpes, né, que sejam contra a sua vontade. Então, eu entrei em oração, e aí, por fim, recebi a indicação de uma pessoa, né, psicóloga, cristã, e aí fui falar com essa psicóloga, né? Aí ela falou, e aí, por que você procurou terapia e tal? Eu falei, então, acho que eu tô deprimida, eu tô procurando emprego, já tem tanto tempo, tô me saindo tão mal nas entrevistas, eu tô fazendo tanto curso, assim, eu tava uma loucura. Eu tô fazendo um monte de curso, nada tá fluindo, eu acho que eu tô deprimida, porque eu não estou conseguindo me desempenhar bem na minha comunicação, né? Igual eu tô aqui falando com vocês hoje, eu tinha extrema dificuldade de falar com um recrutador, né? E aí ela falou, aí ela leu esse texto para mim, de Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Lindo, né? E aí ela falou assim, mas você, assim como eu, somos cristãs, e você sabe que o Senhor não deixa a gente desamparado de forma alguma. Às vezes a gente passa algum tipo de dificuldade, mas não a ponto de perecer, né? Morrer por conta disso. E em outras situações da vida já aconteceu, de eu perder o emprego, de ficar ali contando a moedinha, mas o Senhor sempre honrou ali, a cada dia. Já aconteceu no último mês da minha reserva, eu falei, pronto, agora posso, né, tenha o texto não lembro, mas da mãe com o filho, que ela só tinha aquela farinha para comer e ela depois morrer, né? Então era assim, senhor, só tem esse aqui, eu vou comer e vou morrer. Aí no mês seguinte o senhor vinha e abriu uma porta. E foi assim agora, recentemente, né? Mas antes disso, conversando com a psicóloga, ela me falou isso, né? Que essa questão, né, de emprego, que eu não tenho que me preocupar, porque o Senhor, ele sempre honra, ele sempre nos ajuda, ele sempre nos socorre, e, bem, aí ela virou e me fez uma pergunta que me fez chorar horrores, ela me perguntou, e como foi a tua infância? Aí começou a vir, né, abriu um livro, assim, dentro da minha cabeça, de páginas que estavam fechadas há muito tempo, e me pegou assim fortemente, e é aquilo que eu falei há pouco. O Senhor, ele trata das coisas da nossa vida que a gente nem imagina, que a gente achava que não tinha solução, né? A gente fala muito das questões é, é, físicas, financeiras, enfim, tal, mas a gente às vezes não dá valor ou não presta atenção naquilo que está dentro da gente, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, guardado dentro da nossa alma. E aí eu comecei a falar das coisas da minha infância, coisas que eu já pensava que estavam perdoadas, né? E aí ela perguntou, como era a tua infância? Minha infância foi um pouquinho difícil, tal, né? Perdi minha mãe, tinha 7 anos, né? Ela teve câncer de mama, eu era uma criança, enfim, meu irmão pequeno, minhas irmãs adolescentes, e cresci com essa dor, né? Para mim era muito, assim, eu tive muita dificuldade por muito tempo, até mesmo quando o meu filho, o Thiago, nasceu, hoje ele tem 15 anos, quando ele era bebê, eu tinha dificuldade de comemorar o Dia das Mães, né? E aí meu marido falou assim, mas espera aí, você é mãe, você tem um filho, você tem que ser a mãe dele, né? Então,
o Senhor começou a trabalhar nesses aspectos, porque eu tinha realmente muita dificuldade, o Senhor me libertou dessa dor, né, de perder a mãe. Eu fui crescendo, né, eu era criança quando ela faleceu, fui crescendo, me tornei adolescente, o meu pai se casou novamente, né, e essa pessoa que ele casou, ela não tinha muita habilidade, assim, digamos assim, para lidar com filhos de outra pessoa, né? Então, assim, havia muita contenda, muita briga em casa, sempre havia um jeito dela fazer meu pai bater na gente, enfim, por coisas pequenas, enfim. E eu fui contando essas coisas para ela, né? E aí, conforme eu contava, eu chorava e chorava. E assim, eu chorava meio que indignada, porque para mim estava perdoado, eu vou chegar nesse ponto do perdão, né? E aí, enfim, e aí eu comecei a contar para ela como foi essa parte de crescer junto com o meu pai, e foi bem difícil, porque o meu pai não tinha muita habilidade ali, não tinha conversa, né? Eu acho que quem é, é, nasceu aí na década de 70, 80, 90, vai ver que, tipo, os pais, quem teve essa sorte do pai ser aquele pai que conversa, assim, glória a Deus pela sua vida, mas não foi comigo. Meu pai, ele não tinha nenhuma aptidão aí de lidar com os filhos de forma de conversar, né? Sempre a correção era através da agressão física. E aí eu fui crescendo, crescendo, e coisas, problemas, cada vez pior. E aí, quando eu fui contando para ela, eu fui começando a lembrar coisas que eu já tinha guardado, né? Estava debaixo do tapete guardadinho. E aí eu contei para ela que uma vez eu acordei com ele chutando minha barriga, porque tinha sumido um pacote de arroz da despensa e eu tinha dado para uma família que tinha passado na rua, estava passando por necessidade, e eu dei um pacote de arroz. Eu que tinha na minha casa, eu dei, e aí ele sentiu falta, minha madrasta foi lá e ainda, né, como se diz, ela fomentou ali para que ele brigasse comigo, mas eu estava dormindo e eu acordei já apanhando, pontapés, né? E ok, isso que eu estou falando agora, eu falava para ela chorando, soluçando, porque era uma lembrança que veio e eu falei, nossa, eu estou me sentindo mal ainda por isso, enfim. E aí eu cresci, aí com 17 anos conheci o meu namorado, que hoje é o meu marido, e quando eu namorava com ele, eu tinha esses problemas com meu pai, e o Anderson, ele falou, vou te tirar da sua casa, porque a última do meu pai tinha sido que ele tinha quebrado um cabo de vassoura nas minhas costas. E aí ele falou, não, não dá mais, você vai vir, vou te tirar da sua casa, não dá ainda. Se ele foi lá na casa do meu pai, sentou na mesa, conversou e falou, olha, eu quero um relacionamento sério com a sua filha, eu não tô aqui para brincar, tal, e eu quero levá-la embora, né? E meu pai falou, tá bom, pode levar. Eu tinha 17 anos. Mas para mim era um alívio, porque para mim era um alívio, era uma fuga daquilo, né? E aí eu contando para a psicóloga que eu dei graças a Deus também, porque muitos relacionamentos que começam assim, né, de forma assim muito sem pensar, não costumam dar certo, né? As pessoas começam a conhecer de verdade, enfim, dá conflito. E não que eu não tive problemas com meu marido, eu tive, mas nunca houve ali a questão de não dar certo, né? Teve os problemas e nós sempre resolvemos através da misericórdia do Senhor, né? E aí eu fui contando tudo isso para ela e chorava, mas eu falava para ela, eu não estou me conformando de estar chorando, porque depois que eu saí de casa, que eu fui para a igreja, meu marido se converteu, o pai também, cristão, enfim, aconteceu que parece que foi posto uma pedra em cima de tudo. Não houve ali com meu pai uma questão de perdão, né? Aquela
questão de um se sentar na frente do outro, filha, me perdoa por isso, sim, pai, eu te perdoo por aquilo. Assim, a vida foi passando, as coisas foram sendo relevadas e tudo bem. Eu estava realmente com um ótimo convívio com meu pai, né? Ele vinha na minha casa, eu ia na casa dele, tudo estava bem, né? Para mim, então, estava perdoado tudo aquilo, né? Mas nunca entrei em oração também com o Senhor para falar, Senhor, perdoa meu pai, por mais que ele não tenha pedido perdão, ou chegar no meu pai e falar, pai, eu te perdoo, por mais que você não me peça perdão. Não teve isso. E aí, e eu chorava. Aí aconteceu o quê? Há 3 anos atrás, o meu pai faleceu, né? Ele teve Covid, enfim, foi bem no comecinho lá da pandemia e não teve jeito, o Senhor recolheu meu pai, né? Não me conformei muito na época, porque, enfim, por mais que ele fosse idoso, ele era bem saudável, enfim, ele ficou doente bem na semana que ele ia se vacinar, então, tipo assim, ai, senhor, mas por quê, né? Eu fiquei questionando o senhor do porquê. E aí aconteceu que ele faleceu, né? Já fazem 3 anos. No começo eu não me conformei, mas sempre entrei em oração, falei para o Senhor me consolar, que eu sabia que meu pai era servo dele e que ele estava salvo, né? Então, acho que mais conforta o cristão é isso, é saber que o seu ente que o Senhor recolheu servia a ele, o que nos conforta é a salvação da pessoa, né? Mas, gente, aquilo me fazia mal, me fazia mal, me fazia mal. E nesse tempo que eu fiquei desempregada, eu ficava muito com a questão do meu pai na cabeça. Muito, 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 muito. Aí eu falei, eu tô vivendo um luto, né? 3 anos, é recente, enfim, é um luto, né? E aí as coisas começaram a se encaixar. Eu estava nesse desânimo, porque desde que meu pai faleceu, eu tenho estado assim, me sentindo muito mal, e eu achando que era luto, e não era mágoa reprimida, né? Ela me falou, a psicóloga, você não perdoou seu pai. Tudo que ele fez está guardado no seu subconsciente. Eu falei, tá, e agora que ele morreu, o que a gente faz, né? Porque o senhor já recolheu ele, para mim, a nossa relação estava muito bem. Aí ela me virou e falou, olha, você vai ter que fazer um processo de perdão. Eu falei, como se ele já não está mais entre nós? Aí ela falou, eu vou ser o seu pai e você vai falar comigo, como, né, sendo seu pai, e vai liberar o perdão. Aí eu não sei se as irmãs já viram, já leram, já assistiram a Cabana. Eu falei, nossa, eu tô me sentindo na Cabana, que era justamente o rapaz que estava lá em coma e ele estava realmente com os conflitos dele, e Deus falava diretamente com ele no coma, e ele perdoou o pai dele em coma. O pai dele também já era falecido. Aí eu falei para ela, falei assim, eu tô me sentindo na Cabana. Aí ela falou, mas é justamente isso. O filme ele é bem didático em relação ao perdão, né? E então eu fiz esse processo com ela. Eu falei, mas eu não consegui, não estou assim sentindo de fazer, né? Ela falou, mas fala. E eu falei. E quando eu falei, eu senti que não saiu do coração, saiu da minha boca para fora, né? Aí eu falei, né? Falei tudo porque que eu perdoava, e eu falei as palavras, pai, eu te perdoo. E também não era só por questão de violência, mas era por questão, como eu falei aqui, que eu não me sentia feminina, porque meu pai não me invalidava como mulher, né, com a filha dele. Ele não tinha aquele negócio de carinho, de cuidado, é tipo, vai viver sua vida e vai com Deus, né? Então, eu não tive essa questão de ser a menininha, a princesinha. Então, eu cresci assim, meio bruta mesmo, né? Criei uma casca que eu achava que era grossa, mas era bem fina. E vivi assim, né? Até o presente momento, né? Porque quando eu fiz essa declaração de perdão, que eu achei que foi da boca para fora, quando eu terminei de falar, eu senti alívio. Eu senti um refrigério tão grande e eu achava que eu ia contar tudo isso aqui para vocês chorando. E não tô bem feliz. Por quê?
porque quando eu terminei de fazer esse processo de perdão, ela me falou assim: as palavras têm poder. Então, tá decretado que você perdoou. Agora sim, né? E, nossa, eu me senti tão bem, mesmo achando que eu estava fazendo da boca para fora, mas o ato de declarar tudo aquilo que estava me martirizando tantos anos, né? Eu tenho 42 anos. Eu saí de casa com 17 anos e antes disso eu já sofria tudo isso. E eram coisinhas que estavam bem guardadinhas ali, debaixo do tapete, bem lá no meu subconsciente. Tanto que ela disse que eu nem estava com depressão, eu estava com sobrecarga emocional. Ou seja, muitas emoções ali guardadas que eu achei que tudo isso eu coloquei aos pés do Senhor e tudo estava resolvido, né? Mas não, como é importante a gente decretar, declarar, né? Isso eu vou ler mais uma vez aqui. Tiago 5:16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Lindo, né? Lindo demais. E, então, o que eu quis realmente aqui compartilhar com vocês é justamente isso. A questão de confessar. Se você não tem receio, assim como eu tive muito tempo aí de procurar uma ajuda, né, de um profissional, enfim, mas se você, a gente às vezes tem as amigas, né, a gente muitas vezes, quem aqui já não compartilhou no Instagram falando assim, a minha amiga compartilha as minhas loucuras, a gente toma um café e compartilha as loucuras, mas isso não resolve muitas das vezes, né, realmente precisa ter uma intervenção aí, principalmente do Espírito Santo. E quando a gente tem um profissional que conhece ali das dores da alma, eu digo para as irmãs que é realmente muito, muito bom, né? Quero voltar a fazer de novo, né? Para que ela veja a minha evolução, né? Não que ela me veja mais chorando, porque isso eu não quero mais, isso é um trabalhar de Deus, como eu falei, eu achava que não tinha solução. Tipo, era a minha dorzinha de estimação que eu carregava, e tudo bem, né? A gente não tereis aflições, né? Como diz, é minha aflição, vou levar ela. E não precisa ser assim. Então, desde então, que eu fiz esse tratamento, principalmente da minha alma, o meu espírito se evoluiu, né? A minha mente se evoluiu. Então, perdi as palavras aqui. Mas, enfim, o Senhor, ele tem trabalhado fortemente na minha vida em relação a isso. Eu não sinto mais aquela tristeza que eu sentia, coisas que eu guardei por muito tempo. Realmente eu liberei o perdão. Realmente, esse luto ainda está aqui, né? Porque é sentimento, né? Meu pai, enfim, é aquele que foi a figura paterna, masculina da minha família, enfim, mas ele está mais do que perdoado, e aí a psicóloga me falou uma coisa, e toda vez que o diabo vier te acusar para falar, mas você lembra que seu pai fez aquilo lá, não sei quando, é para você mandar ele ficar quieto e dizer que já está perdoado, né? Se você já decretou, se você já liberou perdão, está mais do que perdoado, não tem por que ele te acusar mais contra isso, né? Então, assim, quis compartilhar isso aqui com as irmãs. Espero que tenha sido edificante para a vida de alguém ou de todas vocês. E é isso. Não tenho mais a acrescentar. Amém. Amém. Glória a Deus, Eli. Muito obrigada. Me edificou muito, me fez relembrar a minha história com meu pai, que também foi uma história de perdão, parecida, mais ou menos, com a sua, mas o Senhor também recolheu ele, mas deu tempo de eu pedir esse perdão.
E o que eu pude refletir com o que você compartilhou conosco foi que o Senhor ele trata e ele sonda os nossos corações. Nos mínimos detalhes, dores que achamos que foram perdoadas e curadas e não foram. Mas Deus faz a obra por completo, ele não deixará nada em oculto. Porque se ele tem a nós como filhas amadas, ele não vai deixar uma sujeira debaixo do tapete, ele vai vir e vai fazer a obra por completo, ele vai levantar esse tapete, ele vai jogar a vape e aí vai doer na gente. Mas essa dor nos faz respirar depois com ar puro, correto? Agora você tá sentindo o ar vindo, né? Porque eu tenho certeza que você deveria embargar quando lembrava ou sonhava, enfim. Ou até alguns reflexos com seus filhos. Você tem filhos? Um filho. Às vezes a gente acaba refletindo dores ocultas que nós temos e a gente nem entende porque a gente age dessa maneira. E é para isso que ele vem e tira as coisas do oculto. Eu vi algumas palavras, mas eu creio que o Senhor não quer que eu pregue em cima do seu testemunho. A minha mão tá até suando, fechei a Bíblia. Porque é isso, ele quer nos moldar, eu acho que ele quer trabalhar sobre algumas dores. O meu testemunho, eu perdoei o meu pai era alcoólatra, ele era viciado em álcool e em drogas. Desde muito pequeno, acho que desde, sei lá, 9 anos ou menos. Ele veio da Bahia e ele usava droga desde criancinha. E então, eu queria algo do meu pai que ele não podia fornecer, gente. Imagina, uma criança que estava machucada e, enfim. Depois eu fui abrir os olhos para ver realmente quem era o meu pai. E aí eu julgava ele porque ele não era um pai, né? Como os das minhas amigas. E depois de me converter, depois sair da igreja, enfim, eu conheci uma pessoa que, ao meu ver, tinha motivos para odiar o pai e eu não tinha. Cada um tem a sua história. Eu não posso menosprezar a minha, nem a sua, nem a dela. Mas eu vi uma grandeza de dor muito grande na vida dessa mulher, que ela era minha pastora, ela morreu de Covid também. E ela, eu já contei isso no Conexão, o pai dela violentava ela desde pequena, ela nem lembrava a idade. Isso aconteceu até os 16 anos. E o Senhor tornou ela pastora. E ela achou que tinha perdoado. Da mesma maneira que você. Ela tinha certeza que ela tinha perdoado. E aí Deus pegou e falou pra ela estava grávida. Só que ela, como nessa história de vida, nesses anos, ela também foi embora muito jovem de casa, casou e teve 3 filhos. Só que ela não conseguia sentir o cheiro do pai dela, sentir o cheiro, ela vomitava. E aí, na terceira filha dela, o senhor falou: "Ah, você perdoou ela?" "Perdoei, Deus, perdoou, perdoei." "Então vai lá no corredor onde seu pai mora, vai lá e fala pra ele que você perdoou." Ela chegando no corredor, ela sentiu o cheiro dele, ela já vomitava, o corredor inteiro, corredor inteiro, corredor inteiro. Mas ela foi firme, ela foi forte, porque ela precisava tirar aquela sujeira debaixo do tapete. E aí ela foi e falou pro pai dela: "Eu tô aqui pra isso, isso, isso e isso, e eu te perdoo." Ele olhou pra ela como se ela fosse nada, como se ela fosse o próprio lixo e, tipo, eu não lembro as palavras que ele usou, mas ele olhou e ela exerceu o que ela precisava exercer, o perdão. E depois daquilo, ela nunca mais passou mal com o cheiro dele. De verdade, ela perdoou. Esse testemunho mexeu tanto comigo, tanto comigo, tanto comigo, que eu não aguentei nem chegar. Eu estava no interior, meu pai morava em São Paulo, eu não aguentei nem chegar em casa. Eu peguei o telefone e eu liguei pro meu pai na mesma hora. E eu chorando, debulhando em lágrimas, eu tipo, perdão, o bichinho não conseguia nem entender nada. Eu te perdoo por isso, por isso, por isso, por isso, por aquilo. E aí, na hora, ele já falou: "Batatinha, foi sempre isso que eu esperei, eu te amo, nananana." Foi ótimo. Dessa ligação, duraram 9 meses, o meu pai faleceu, ele teve um infarto fulminante e morreu. E eu que tinha tantos planos pra ele, tantos planos, gente. O senhor que sabe quantos planos eu tinha pro meu pai. Eu ia casar, queria que ele morasse lá, eu estava morando sozinha. E eu tinha falado pra ele se ele queria morar lá, ele disse que sim. E aí eu comecei a questionar a Deus.
Por que que ele tinha levado meu pai, sendo que ele fez eu perdoar, sendo que ele fez eu ter um amor genuíno? E aí ele levou meu pai. Aí Deus, essa pastora falou pra mim, ela falou: "Thay, você vai meditar no Salmo 4:8 e lá o Senhor vai falar com você. Em paz eu me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me faz repousar seguro." Eu fui chorando a viagem inteira, as 8 horas de viagem. Eu falei: "Senhor, o Senhor vai falar comigo, porque não é possível." Nessa caminhada, que eu não quero me estender tanto, o meu pai, ele parou de de beber, ele parou de se drogar e ele aceitou o Senhor como Senhor e Salvador da vida dele. Ele se batizou, só que ele não falou nada pra ninguém. Ele ia em estudos bíblicos, ele tem foto dele com a Bíblia na mão, assim. Enfim, coisa mais linda de se ver. De bata, no monte, coisa mais linda. E o Senhor só me deixou ver isso no velório do meu pai, depois do velório do meu pai. E eu fiquei falando, 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 falando. Eu quero que o Senhor me prove. Aí meu pai foi para um necrotério de balística, demorou um dia, e aí a médica legista falou assim: "O que que esse homem tá fazendo aqui? Esse homem é um caso de saúde natural, morte natural, não era pra ele estar aqui. Esse homem não tem nada no corpo, não tem álcool." E como ele era viciado, alguém falou e levaram ele pra lá. E o Senhor testificou: "Esse homem não tem nada, isso foi uma veia entupida. Se ele tivesse ido no posto de saúde, isso não teria acontecido." E glória a Deus, o Senhor foi, tipo, me acalmando, aliviando, cuidando de mim, tirando, né, aquela dor. E aí eu fui entendendo que tem pessoas que o Senhor ele recolhe para elas não voltarem atrás, para ela não dar um passo atrás, porque meu pai tinha sido salvo, né. E aí eu falei: "Não, eu não posso perder isso, né, já que meu pai foi salvo, eu vou fazer por jus." Ir lá no velório do meu pai, sem entender nada, sem saber nada, sem Bíblia, sem nada, eu fui usada, tomada pelo Senhor, e aí eu fiz uma oração de chamamento, contei a minha história de perdão sobre o meu pai. E aí eu perguntei se as pessoas queriam aceitar esse Senhor como o Senhor salvador da vida delas, e eles falaram que sim, eu tenho isso como um presente que na morte do meu pai ele deixou pra mim. Óbvio que foi Deus, mas a gente simboliza as coisas, né. E é isso que eu tenho pra compartilhar com vocês, que eu acho que a Elisângela trouxe, que é o perdão. Ele liberta, ele alivia, não somente com o pai, não somente com a mãe, com os irmãos, mas para você mesma. Eu, aos 19 anos, eu fiz um aborto e eu não tinha remorso nenhum desse aborto, gente, nenhum. Hoje eu tenho 33 anos e durante muitos anos eu achei que, tipo assim, meu corpo, as minhas regras, ninguém pode, aquela ditado feminista que todo mundo acha, mas não, gente. O Senhor, ele criou a mulher para ser fecunda, para mesmo que em meio às tragédias, eu creio hoje que tudo tem um propósito, que a vida da pessoa que foi fruto de algo ruim, ela tem um propósito também, porque ela não tem culpa. Aquela vida não tem culpa. E no meu caso não foi isso, foi imaturidade mesmo e eu, enfim, fiz, não tinha remorso e durante muitos anos eu carreguei isso. E olha, meu estômago borbulha de falar disso, porque agora eu tenho temor ao Senhor, ao que eu fiz. Porque antes eu não tinha medo de, sei lá, não era uma coisa que entrava na minha caixinha do perdão, não entrava, não fazia parte. E aí eu consegui me perdoar também numa terapia ali. Ela falou: "Você precisa se perdoar. Volta lá e perdoa aquela adolescente por isso e por isso, pelas palavras que você falou, que você disse que nunca ia amar, nunca isso, nunca aquilo, pela essa vida que você derramou sangue." E aí eu consegui me olhar como o Senhor deseja que nós nos olhemos, com misericórdia e perdão e graça, que é isso que Ele tem para nós, para todas nós, independente do que você precisa. Essa noite eu creio que o Senhor está movendo os nossos corações para que nós venhamos perdoar uns aos outros, perdoar a sua irmã. Eu até peço perdão para minha irmã se ela estiver aqui, porque por muitos anos ela gerou muita mágoa de mim, pelo meu jeito bruta de ser. Eu era muito violenta, eu eu tinha tanta raiva do meu pai que isso, canalizava em ódio, em
eu tinha tanta vontade de socar e matar todo mundo, mas eu era doce com as minhas amigas, eu era grossa com os meus familiares. E muitas vezes a gente precisa olhar para isso. Para quem você está se doando? Com quem você está sendo gentil e amável? É na tua casa, é com teus irmãos, é com a tua parentela, é com teu esposo que você tem que ser carinhosa. Você não tem que ser maldoso e violento com ninguém. Mas se for escolher colocar a tua bondade, coloca dentro da sua casa, porque isso vai gerar muitos frutos dentro do seu lar. E eu não entendia o porquê do meu filho às vezes falar grosseiramente. Eu falei, gente, mas eu trato esse menino com tanto amor, tanto carinho, tanto zelo. Mas são coisas que a gente carrega lá de trás, que a gente precisa quebrar, a gente precisa perdoar e deixar que essa sujeira se vá junto com o Espírito Santo, com a limpeza que ele está fazendo, porque ele vem nos encher, gente. Ele não vai, se eu colocar Coca-Cola aqui e água, só um pouquinho, a água vai ficar suja, mas ele vem para transbordar. Ele vem para tirar toda a sujeira. Tudo que tiver obscuro, ele vai tirar. Só que você, hoje nós aprendemos em João, a gente tem que falar, a palavra tem que sair da nossa boca. Então, se você tiver alguma coisa que você lembre que te paralisa, não precisa fazer agora, não precisa fazer aqui conosco, mas vai no secreto e fala, Senhor, eu não sei muito fazer isso, mas eu quero me libertar de tudo o que me aprisiona. Todas as partes que eu preciso perdoar, até o que eu não sei. Coisas que você falou quando você era jovem, quando você era adolescente, aquele namorado que te fez sofrer demais, e aí você falou alguma coisa que você acha que bloqueou a sua vida, os seus relacionamentos seguintes, algum jeito que você tem de tratar as pessoas, ou aquilo que você não gosta que as pessoas te tratem. Pede perdão, nomeia, escreve e fala. Nossa, eu tô com o meu estômago fazendo assim, ó. O Senhor quer agir aqui. Nomeia e que ele vai te libertar. Amém? Eu vou abrir aqui, se alguém quiser compartilhar algo, falar algo que sentiu com essa palavra que ele falou, fiquem à vontade. Eu só queria complementar uma coisa que a Thay falou e me lembrou, a questão das coisas ficarem na gente e passar para os nossos filhos. E quando eu fiz essa terapia e muitas coisas ficaram claras para mim, até sobre o meu comportamento, a primeira pessoa que eu fui pedir perdão foi o meu filho, que eu estava realmente repetindo algumas ações do meu pai com ele, e eu expliquei para ele, mas por que você está pedindo perdão, mãe? Por que você está chorando? Aí eu falei, não, porque às vezes eu falo coisas com você que eu já ouvi do meu pai, para mim era normal, mas eu percebi que eram coisas que me machucavam, que eu posso estar te machucando. Então, assim, desculpa, eu não tô sabendo se é sua mãe, me perdoa, então, por isso. Ele, não, mãe, você quem conhece o Thiago vê que ele é bem carinhoso. Ele, mãe, você é a melhor mãe do mundo, tá? Eu falei, filho, tô bem longe, mas o Espírito Santo nos ajuda, né, nesse papel aí de mãe. E foi legal, foi interessante, você falou isso, tá? E me lembrou que a primeira coisa que eu fiz foi ir até o meu filho pedir perdão para ele. Foi muito lindo mesmo. Eu vou falar, glória a Deus. Eu. Primeiro quero agradecer a ele, nossa, meu Deus, que testemunho forte. Nossa, meu Deus, forte. O da Thay, no dia que ela falou a primeira vez, eu lembro exatamente aonde eu estava, o tanto que eu chorei no testemunho dela. Depois ela trouxe no Conexão e foi bênção. E como essa questão me toca, assim, sobre perdão. Para honra e glória do Senhor, eu fui privilegiada com um pai abençoado, sou uma das exceções para honra e glória do Senhor. Meu pai é uma bênção, assim, sempre foi um dos meus melhores amigos. A gente tem um ótimo convívio, eu, ele, minha mãe. Mas o quanto é importante, né? Porque mesmo a gente amando as pessoas, às vezes as pessoas nos magoam e não sabem. E eu passei por um episódio disso também, que eu não sabia que eu guardava algumas mágoas.
E eu fui tipo numa conferência, na verdade foi no encontro com Deus. E aí a gente teve essa parte que a pastora chamou e falou assim, ó, se você tiver algo, se você, né, tiver algo para vir perdoar, vem aqui na frente e confessa para algum dos pastores. E eu, como foi o dia inteiro, assim, muitas coisas foram me tocando e veio à tona muita coisa que eu não sabia que eu precisava liberar perdão. E, gente, quando eu cheguei, que eu fui falar com a pastora, que eu contei para ela, e aí ela conversou comigo, eu abracei ela, eu chorava, eu acho que igual você, Elisângela, eu chorava tanto que eu falava assim, Senhor, nem eu pensei que eu guardava coisas dentro de mim, e isso afetava o meu relacionamento com o meu verdadeiro pai, que é Deus, porque, né, acaba afetando a gente, coisas do passado a gente acha que a gente assimila, principalmente quando tem a ver com o pai, né? Porque a gente fala assim, ó, se aconteceu isso, vai acontecer isso com o meu pai aqui, né? Se aconteceu com o pai terreno, vai acontecer com o que tá lá em cima. Então, para mim foi muito libertador ter passado por esse tempo. E depois desse dia, principalmente, eu tenho ministrado muito para as pessoas sobre perdão, do quanto é importante a gente liberar o perdão. Como a Elisângela falou, que mesmo que seja da boca para fora, mesmo que por dentro você não esteja sentindo essa vontade de liberar o perdão, mas você tem que liberar da boca, liberar com a sua boca, a palavra tem poder. Eu falo isso pro meu filho, a palavra tem poder. Quando você libera, o Senhor vai trabalhando isso dentro de mim. Ele fala, filha, não é isso, dá o passo que eu ponho no chão, é isso, dá a palavra que eu vou fazer, vou mexer tudo por dentro. Eu vou tirar isso tudo de dentro de você. Então é necessário. Eu tenho pessoas que tem a ver com casamento, de amigas minhas que eu falava assim, ela super magoada, mas eu falei assim, pede perdão para ele, porque eu tenho certeza que ele é magoado por muitas coisas também que você fez. Pede perdão, e a partir do momento que ela liberou o perdão da boca para fora, ele também conseguiu liberar o perdão, ele conseguiu pedir o perdão, e os dois hoje estão bem, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor. Então, é muito importante que a gente faça isso, que a gente libere o perdão, que a gente faça uma autoanálise também. Porque, por exemplo, se eu dar o exemplo de casamento, gente, a gente não é santa. O marido não, ele não pisa na bola sozinho. Nunca pisa na bola sozinho. A gente sempre dá uma pisadinha também. Então não adianta a gente querer só jogar a culpa nos maridos se a gente também pisa na bola. Então, às vezes, e o homem é muito mais fechado, a gente não, a gente tá aqui no devocional, a gente conta, a gente desabafa, o homem não, ele vai guardando aquilo dentro dele muitas vezes. E aí, às vezes, a gente precisa chegar para o nosso esposo e falar assim, perdão. E eu já contei uma vez que quando eu estava trabalhando, quando eu arrumei esse último emprego que eu saí, que eu fiquei 6 anos lá, eu tinha muitas dívidas. E eu fiz vários empréstimos no banco e eu não contei para o meu marido que eu tinha feito. Porque a gente pagava as contas, era assim aqui em casa. Cada um a gente dividia as contas, pagava as contas. O que sobrou do seu dinheiro, cada um é problema seu. Só que a partir do momento que eu faço um empréstimo, isso vai impactar dentro da minha casa uma hora. E eu escondia isso. Eu pegava o papel, quando chegou o papel do empréstimo, gente, eu guardei lá no fundo do guarda-roupa para ele nunca encontrar esse papel. E aí, um belo dia, o senhor usou um amigo nosso para vir aqui e para testemunhar, para contar uma história disso. Que ele estava devendo uma grana, só que ele já tinha contado para a esposa. E a esposa acabou abençoando ele e ajudando a pagar essa dívida. Eu falava assim, meu Deus, parece que esse empréstimo... Sabe aqueles empréstimos que você faz, sei lá, em 72 vezes? Eu falava, meu pai do céu, por que eu fui fazer isso? Esse empréstimo não acaba. E eu falava assim, e aí o senhor começou a incomodar, falar assim, você não contou para o seu esposo, vocês são um só. Isso é uma traição financeira. Você não pode fazer isso, você tem que contar para ele. E aí, meu Deus, remoendo, eu tinha contado pro meu irmão, que a gente é super parceiro também, mas o meu irmão não ia me puxar, ele ia dar uma puxadinha, mas não ia ser igual o marido, né? Aí um dia eu falei, não, eu vou falar para ele. Porque o senhor já tava... Eu não tava... Sabe quando você fica sem clima com a pessoa? Porque o senhor queria que eu falasse. E eu falei para ele, eu falei, ó, eu queria te falar,
por muito tempo eu fiz o empréstimo, já vai fazer 2 anos, eu escondi por isso e por isso, por isso. Ele falou, não, eu imaginei que você estava enrolada financeiramente, já imaginei. Mas, né, fazer o quê? Agora é arcar com as consequências. E aí eu, né, fiquei, ai, meu Deus, eu não precisava ter ouvido isso, né? Podia ter escondido mais um pouquinho. Mas, por que o Senhor queria, né, falar isso? Porque a gente precisa revelar os nossos pecados. A gente precisa realmente falar com a nossa boca. Porque o Senhor não se agrada de mentiras. Ele não se agrada disso. E aí, minto, esse meu amigo veio contar esse testemunho antes disso, depois que eu falei pro meu marido. Porque aí que aconteceu? Meu marido ficou muito bravo, principalmente porque eu tinha contado pro meu irmão, né? E aí ele falou assim: você contou e não contou para mim. E aí o Senhor usou esse meu amigo que as meninas da Anjo conhecem, que é o Jackson, que é meu padrinho de casamento, meu amor também, meu padrinho super conselheiro. E aí ele veio contar aqui pra gente esse testemunho. E meu marido tinha um dinheirinho guardado. E aí o Senhor deu uma cutucada nele, falou: ó, ela revelou agora a falha dela. Agora você, como marido, vai ter que ajudar ela. E aí ele veio e falou assim: vai ver quanto falta para pagar esse empréstimo aí, que eu vou quitar esse empréstimo para você. E aí ele quitou o empréstimo para honra e glória do Senhor, aleluia. Mas o quanto é importante, gente, porque dói. Como a Thay falou, né? Às vezes a gente tem esse negócio, sou feminista, a Eli mesmo falou, não vou contar, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Mas não, gente, não. E doeu. Só Deus sabe o quanto doeu em mim contar e confessar esse meu pecado. Só Deus sabe. Só Deus sabe o quanto doeu em mim. Então, é importante que a gente possa rever, assim, o que eu quero deixar hoje, além de tudo, de todas as coisas que as meninas falaram, é que a gente venha rever, né, todas as nossas atitudes. Às vezes tem uma amiga que se afastou de você e você não sabe por que se afastou. E às vezes você magoou essa pessoa. Às vezes é o seu pai, às vezes é seu irmão, às vezes é sua mãe, às vezes é uma prima, um primo, um colega de trabalho que se afastou e você fala assim, meu Deus, por que essa pessoa se afastou? Ou você mesmo tá magoada com essa pessoa e fala, meu, essa pessoa fez isso para mim, eu não quero mais ver essa pessoa não. Mas libera o perdão para essa pessoa. O perdão, ele só tá fazendo mal para você mesma. Só para você mesma, ele só faz mal pra gente mesmo. Porque como eu já falei outras vezes, às vezes as pessoas não têm nem noção do quanto elas nos magoaram. Elas às vezes não têm noção. Às vezes fala, pisei na bola, mas ela não sabe o tanto que aquilo te feriu, o tanto que aquilo te causa dor até hoje. Então que você possa liberar esse perdão. Nem que seja da boca para fora, vai trabalhando isso. Eu perdoo, olha na frente do espelho, eu perdoo, pega a foto da pessoa e fala, eu te perdoo, e vai falando até a hora que o Senhor vai te preparar para que você peça perdão para essa pessoa, para que você libere o perdão para essa pessoa, sabe? Então é muito importante que a gente faça esse trabalho, né? Que é um trabalho de formiga, que é dolorido, só Deus sabe, né? Que a gente tem aqueles pecadinhos, aqueles demônios, né? Na verdade, que a gente fica aguardando e que a gente precisa se libertar disso. Então, é muito importante isso. E esse filme A Cabana, nossa, gente, olha, não tenho nem. Eu já assisti ele. É difícil assistir filme, repetir filme, mas A Cabana eu já assisti ele umas 5, 6 vezes. Eu li o livro quando eu lembro da minha época de faculdade, quando saiu o livro primeiro, eu ia chorando e eu voltava chorando. E aí, todas as vezes que vem falar de perdão, eu lembro do filme. Que eu falo assim, gente, como que eu não vou liberar? E aí eu penso, gente, Deus me perdoou, sabendo tudo que eu ia fazer de errado. Como que eu não posso perdoar o outro? Quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu para não perdoar? O Senhor perdoou, o Senhor se entregou por nós e ele perdoou os nossos pecados. Quem somos nós para não perdoar o pecado do outro? Não somos nada, não somos melhores que ninguém. Não existe pecadinho, pecadão. Então que a gente venha ter essa consciência. Pecado é um só, o erro é um só. Não, mas ele me traiu, eu fui e dei um tiro nele.
Não existe, o pecado é o mesmo, o erro é o mesmo. Que a gente venha ter essa noção. Era isso que eu queria deixar como reflexão e dizer que eu amei muito, muito, muito cada testemunho. Que bênção. Se alguém mais quiser falar. Oi, Lilian, pode falar, amada. Oi, meninas, a paz do Senhor Jesus, boa noite a todas vocês. Eu estava doida para entrar no devocional e a pastora falando, e eu falava assim, eu estou no devocional. E ela dizia, peraí, é só um pouquinho. Gente, falar sobre perdão é meio complicado, né? Porque às vezes você tem que perdoar uma pessoa que você nem sabia que fez algo para você, né? Ou às vezes, que nem a Tairine estava dizendo sobre o problema com o pai, a Elisângela dizendo também, um problema também de família que não é fácil, né? Quando se trata sobre isso, o perdão, né? Eu também tive um pai onde eu tive sempre curiosidade de conhecer ele. E quando eu fui conhecer ele aos meus 15 anos, que eu quis dar um abraço de filha com o pai, porque a minha mãe sempre fez a fisionomia de mãe e pai juntos, né? Então, quando a minha mãe falou que era essa pessoa, eu fui atrás dessa pessoa. Falei, eu vim aqui porque a minha mãe falou que você é meu pai e eu preciso te dar um abraço. E automaticamente ele disse assim, eu não sou seu pai. Eu não sou seu pai. Aí, tipo assim, aí eu fiquei chateada pelo fato dele dizer que eu não era pai e fiquei chateada também porque ele achou que minha mãe era uma piriguete, né, irmãs? Era duas situações. Então, e aí a partir daquele momento ali, eu não via mais ele como um pai, porque eu não tive esse afeto de pai com filho. A gente sempre conversou, mas eu nunca sabia que era meu pai, né? E aí, quando ele adoeceu, meu coração fechou. Porque, assim, eu vou lá fazer o quê? O que eu vou cheirar lá se ele falou que eu não era filha dele, né? Então, aí eu não fui, mas, tipo assim, eu não carrego essa mágoa porque eu não tive a oportunidade de receber um abraço quando eu procurei, de receber um beijo, e a única oportunidade que ele teve um dia de falar para mim assim, olha, eu vou entrar na justiça para você me pagar uma pensão. Eu falei, oi? Você não tem filha? Vai entrar para buscar pensão de mim para quê? Né? E aquilo, assim, ficou marcado na minha memória, mas, assim, nada que faça com que eu não tivesse mágoa nem ressentimento dele, porque isso não acontece, né? Mas, assim, o perdão, ele é um ato da misericórdia e da compaixão, que deve ser praticado por todos, independente do merecimento ou não. É uma prática. Então, a gente tem que carregar isso para nossas vidas. Lá em Efésios 2:13 vai dizer, perdoar é permitir que a pessoa se aproxime. Já imaginou? Você tem raiva da pessoa, não quer papo com a pessoa, mas você tem que perdoar ela e ainda se aproximar dela. Porque muitas das vezes a gente fala da boca para fora, né? Ah, eu perdoei. Mentira! Às vezes você não perdoou. E aí você traz aqueles traumas para sua vida, uma vida inteira, porque você reconhece que você ainda não perdoou. Algo no seu subconsciente diz, você não perdoou, né? E aí depois vem um remedinho. O perdão, ele é um remédio para a alma e para o mundo. Então, às vezes a gente adoece porque a gente não perdoa. A gente vai para o leito da enfermidade porque a gente não perdoa. E aquilo sobrecarrega o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Sobrecarrega. As fases do perdão, primeiro, reconhecer que você perdoou, se responsabilizar, porque eu fiz algo, então eu que tenho que pedir perdão, e depois a empatia e o compromisso daquilo. São 3 fases do perdão. O perdão, ele é uma oportunidade para se libertar das amarras negativas do passado e seguir adiante, né? Tudo vai ficar para trás, tudo que era aquilo de mágoa fica para trás. Eu preciso seguir, eu preciso ir adiante, né? Perdão é a ação libertadora que simboliza a inteligência e permite o amadurecimento de uma pessoa.
Mas não perdoar impede a chance de viver novas possibilidades e ter satisfação na vida pessoal. Então, para você que está nesse grupo nesta noite, se você não perdoou, comece a meditar nisso. Às vezes a gente tem que engolir sapos. Às vezes a gente tem que se permitir trazer pessoas que nos fizeram tão mal, para que a gente possa seguir sim adiante. Quem disse que nós não somos falhos, né? Quem disse que nós não somos falhos? Aqui em casa, quando eu e o marido discutem, eu digo, ei, eu preciso te perdoar. Ele, como assim? Você falou algo para mim? Você precisa me perdoar. Mas é só para trazer para mim de volta aquela sensação de que eu tô aqui. Eu sou falha, mas eu tô aqui, né? E com os nossos filhos é a mesma coisa, porque o fato da minha mãe um dia ter se preocupado mais em trabalhar para trazer comida para casa, ela se esqueceu de cuidar dos filhos. Hoje eu tenho, né, 2 irmãos, né, um rapaz e uma moça ainda, e hoje eles dão muito trabalho para minha mãe. E a minha mãe hoje, ela diz que ela não se preocupa mais com eles, porque a oportunidade foi dada a eles, né? E eu sempre falo para Deus, eu falo, Deus, a gente entende que todos nós estamos aptos a errar, a pecar, mas a gente também não pode afastar aqueles que a gente ama do nosso lado, a gente não pode afastar, a gente não pode renunciar a eles da nossa vida como se não fosse nada, como se tivesse passado somente um tempo, né? E depois, quando for lá na frente, quando fecha os olhos, a gente me perdoa, te amo tanto, você é a razão da minha vida. Não vai valer de nada, né? Não vai valer de nada. Então, perdoe mais, ame-se mais, diga o quanto você ama, o quanto as pessoas são necessárias na sua vida, e você vai ver que as coisas vão começar a fluir de uma tal maneira na sua vida que você vai dizer, opa, eu estou no caminho certo, eu estou na direção certa. E acredito que nesse devocional tem pessoas que precisam perdoar outras pessoas. Tem pessoas que necessitam, nesta noite, através de um perdão, ser curada espiritualmente. Curadas, porque as frustrações têm chegado na sua vida, têm chegado na sua casa por falta de perdão. Jesus, ele perdoou, estando pregado numa cruz. Jesus perdoou aqueles que te traíram. Pedro traiu Jesus. E Jesus perdoou. Jesus perdoou. E quem é eu e você para não perdoar? Quem é eu e você para achar que a última palavra tem que ser nossa? Gente, falar sobre perdão é complicado, hein? Meu Deus. Mas que nós possamos sair daqui hoje com a sensação de que... perdoe-me, Senhor, por eu não ter perdoado, mas amanhã eu vou mandar nem que seja uma mensagem. Me perdoa, preciso te dar um beijo, um abraço. E tudo aquilo que for bom vai vir para a tua vida novamente. Amém, lindas? Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Feliz por esse momento, foi muito bom. A Thali falou de algo que esses dias aconteceu comigo, de eu conseguir falar com meu marido, eu ficava falando para a terapeuta isso e daquele, porque ele deve agir assim por causa das dívidas, deduzindo o porquê dele agir assim, mas não sentava com ele e falar, amor, como você está se sentindo? Você quer falar sobre isso? Para mim era tipo assim, uma corda que amarrava na garganta de não deixar, não que eu não deixar, me preocupava dele estar assim, mas eu não queria dar o braço a torcer para sentar e ouvir, porque às vezes a gente senta, dá a palavra para a pessoa, mas a pessoa falou 2 palavras assim, não, mas é por isso, mas é por isso, aquilo. Eu sou assim, na verdade eu era assim, beijinho no ombro que Deus me curou. Aí, eu deixei ele falar, gente. A terapia foi num dia, no dia seguinte, surgiu, o Senhor moveu e ele falou. E aí eu deixei ele falar, e ele falava, e ele falava e ele me olhava, esperando que eu fosse interromper ele. E eu não interrompi. E aí eu peguei e falei assim,
Tá, e o que você quer com isso? Aí, qual que você propõe com isso? Que sempre a última palavra era minha, mas não tem que ser assim. Aí ele, isso. E aí ficou quieto. Aí eu falei, tá bom. Aí ele fez tipo, tá bom, e deu risada. Eu falei, sim. Aí eu comecei a rir, porque foi muito engraçado. Você tá esperando que eu fosse falar outra coisa? Tá bom, vamos fazer desse jeito. E, gente, é tão libertador, é tão bom. A gente falou sobre problemas, sobre dívidas. E nós, naturalmente, finalizamos com um abraço. E eu falei assim, é ruim isso que nós estamos passando, mas é tão bom poder falar, poder contar com você. É o que a Thalita deve ter sentido quando ela falou do empréstimo para o marido dela. E eu me senti muito bem em ouvir tudo que meu marido estava sentindo, porque ele estava agindo de uma maneira, porque ele estava sobrecarregado, porque estava me sobrecarregando. Mas nem eu, nem ele falava, né? E nós somos um só. Então, o perdão, às vezes, a falta de perdão distancia pessoas, distancia casais, distancia relacionamentos. E aí foi isso. Eu exerci o fica quieta, fechei aqui, abri aqui e foi bom. Fala, Thales. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que eu queria falar? Que a Lília falou uma coisa muito importante sobre a gente ter o diálogo, né? Mas sobre a gente falar para as pessoas quanto a gente ama. Ontem foi aniversário da minha mãe, e aí na hora que eu fui tomar um banho, eu comecei a orar, né? A agradecer ao Senhor pela manhã e comecei a agradecer pela vida dela. Não tem muito a ver com perdão, mas tem a ver com declaração. E eu pude declarar, né, na hora do chuveiro, declarar para o Senhor o quanto eu sou grata por ter minha mãe viva na minha vida. E aí eu passei, lembrei da Aline, lembrei da Ida, que não tem mais a mãe. E aí eu falei, gente, as minhas amigas, elas sofrem e eu tenho minha mãe aqui, né? Então eu quero louvar o Senhor pela vida da minha mãe. E aí a gente pôde sentar no café da manhã. Eu tava ia acabar o meu jejum ontem, era para entregar à noite, eu entreguei meu jejum cedo. Porque eu falei assim, eu quero fazer esse momento de comunhão com a minha família. Eu estava em São Bernardo, e aí eu liguei pro meu irmão, falei, vem aqui tomar café. E aí a gente pôde sentar na mesa todo mundo, eu, meu irmão, minha cunhada, meu pai, minha mãe, meu marido. É muito difícil a gente reunir a família inteira assim. E a gente conseguiu reunir e segurar as mãos dos outros. Eu falei, antes de vocês tomarem café, eu quero fazer uma oração. Eu quero agradecer a Deus. E eu pude agradecer a Deus. Porque, gente, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu estava fazendo um jejum, eu comentei, eu acho, com a Aline, eu fiz um jejum de 21 dias que eu nunca senti tanta opressão, eu nunca me senti tão vulnerável eu não sei dizer. Dentro da minha casa, o ambiente estava muito tenso, e eu não sabia dizer o que era. E eu estava com aquilo no meu coração, e o amigo do meu pai faleceu há 2 semanas, 45 anos de infarto. E meu pai está com alguns problemas de saúde, e o inimigo começou a trazer na minha mente só pensamentos ruins. E eu falei, meu Deus do céu, se meu pai partir, passando só besteira na minha cabeça. E aí, o que eu fiz? Quando chegou quinta-feira, eu falei pro meu marido, eu falei assim, você tá sentindo estranho? Aí ele falou assim, mais ou menos. Eu falei assim, desde quando eu comecei o jejum, eu tô sentindo o ambiente muito estranho. Eu tô sentindo muita opressão, eu tô sentindo uma batalha, assim, como se fosse, como a gente falou, eu acho que teve uma pregação lá no Devocional das Manas, que até, acho que foi a Aline que falou, né, às vezes os anjos ficam batalhando pra gente, e aí a gente só sente o corpo dolorido, que é só para falar assim, eu tava batalhando por você, viu, querida? E só o corpo, a gente sente a dor no corpo. Eu tava isso, essa sensação. E aí eu compartilhei com meu esposo. E aí, quando eu compartilhei com meu esposo terminou de tomar café, ele falou assim, a gente vai orar? Vamos orar por isso. Eu falei, não tô com desânimo, só passando coisas ruins na minha cabeça. E aí a gente orou juntos 3 aqui em casa. E depois que a gente orou, gente, aquele sentimento foi embora.
foi embora, foi à noite, no dia seguinte, o sentimento foi embora. Eu tava, como eu falei para vocês, eu tô tentando empreender, as coisas não estavam rolando. Olha, esse final de semana eu vendi quase todas as minhas coisas, fluiu de um jeito que vocês não estão entendendo. Então, por isso que eu queria voltar a falar. Como a palavra tem poder, primeiro, né? A palavra tem muito poder e a gente precisa realmente, se a gente é casada, se você namora, se você tem, você precisa de, né, de pessoas que orem junto com você e que a gente possa declarar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas. A gente precisa declarar, como eu declarei para o meu esposo, e juntos a gente orou e deu tudo certo. E a gente precisa dizer para as pessoas o quanto a gente ama, o quanto as pessoas são importantes nas nossas vidas. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente precisa pedir perdão. Hoje eu pedi perdão para a professora do meu filho, porque eu mandei um recado lá na agenda e mandei no grupo de WhatsApp das mães e rolou meio que uma fofoquinha. E aí chegou na diretoria, a diretoria passou um recado para as mães e eu falei, eu queria te pedir perdão, porque em nenhum momento eu chamei lá no grupo das mães para fazer uma fofoca. Eu fui tentar entender uma coisa e eu não queria que chegasse dessa forma. Então eu queria te pedir perdão. Então, gente, é muito importante a gente declarar. É muito importante a gente abrir nossa boca para declarar as fraquezas, para falar das fraquezas com as pessoas certas, é claro. Falar sobre as nossas fraquezas, falar para as pessoas o quanto a gente ama, pedir perdão, liberar o perdão. Tudo isso a gente precisa exercitar. Tudo isso a gente precisa colocar em prática. É muito importante isso, porque realmente há um destravar. Portas são abertas a partir do momento que a gente abre a nossa boca. Porque eu fiquei quase 21 dias aqui sentindo uma opressão que eu não estava compartilhando. Eu falei, não é possível, ele não está. Falei, só eu que estou sentindo isso. E quando eu falei para o meu esposo, ele falou, não, vamos orar. E destravou as coisas. Destravou de uma maneira surreal, assim. Então, vamos exercitar. Anotem aí. Pedir perdão, liberar perdão, declarar as fraquezas quando a gente está se sentindo fraco, a gente tem as pessoas que a gente pode, né? Eu tenho várias pessoas aqui que estão aqui neste grupo que eu posso falar, olha, ora por mim, me ajuda, eu tô fraca, eu preciso de alguém para estar do meu lado, para orar junto comigo. Eu quero poder orar por vocês, então saibam que aqui realmente vocês têm uma conexão com cada uma de nós e que vocês podem contar com a gente para a gente orar por vocês, para a gente ajudar vocês também a liberar esse perdão, a confessar essas fraquezas, a ouvir. Então, que vocês saibam que vocês têm um grupo aqui que vocês podem contar com a gente, tá bom? Era isso, eu não vou falar mais nada. Tchau. Manas, meninas, mulheres, se vocês tiverem pedidos de oração, já registrei lá no feed, no feed não, na mensagem, podem escrever ou podem abrir o microfone. Se você quiser, eu te ajudo a registrar, e aí a gente pega todos, e aí você ora, tudo bem? Por esses pedidos? Amém. Alguém quer falar? Ou vão Eu quero pedir oração para o Everton, para um amigo meu. Ele fez uma cirurgia da apêndice e o filho dele também fez a mesma cirurgia da apêndice. Ele tem 7 aninhos e também ele perdeu o pai dele, está com 2 semanas. Então foi uma coisa atrás da outra. Então eu peço oração por esta família. Eu tenho certeza que Deus vai visitá-los em nome de Jesus. O Everton que perdeu o pai, é isso? Isso, ele perdeu o pai e ele foi operado da apêndice e o filho também. Amém. Amém? Mais algum pedido? Acho que a gente pode orar pela liberação de perdão, em geral, orar pelas famílias, pelas nossas famílias, e fortalecimento espiritual, né? Para que o desânimo não venha nos abater,
e que nós possamos nos fortalecer em fé. Amém? Amém. Podemos? Amém. Deixa eu falar uma última coisa sobre o perdão, né? Reforçar que aqui, por muito tempo, eu relevei uma ofensa, né? Uma ofensa grande, mas às vezes a gente releva as ofensas pequenas também. Então, quando você estiver aí no seu âmbito familiar, com amigos, enfim, e alguém te ofendeu, não deixa isso passar. Ah, a pessoa foi lá, fez tal coisa para mim, aí depois ela veio falar comigo como se nada tivesse acontecido. Isso já aconteceu com a gente, já, em vários aspectos. Mas a gente guarda isso, viu? E até essa pequena coisa, não guardem. Converse com a pessoa e fala, não gostei, e vamos tratar sobre isso. Então, as pequenas ofensas, não releve, trate com a pessoa, porque isso também fere o coração da gente, né? E é isso. Vamos orar, irmãs. Queria agradecer primeiramente, porque pela paciência das irmãs. Às vezes a gente fala e acha que a gente não tem nada a acrescentar na vida de ninguém, mas muito pelo contrário, né? Às vezes eu sinto falta do devocional, porque eu estou entrando muito cedo no trabalho, não estou conseguindo acompanhar, mas sempre algo que a gente ouve de outra pessoa sempre traz edificação para a vida da gente. Então, quero agradecer pela vida das irmãs, por ter me ouvido, por ter ouvido meu pecado, né? Minha alma realmente foi curada e eu queria que isso fosse levado para a vida de vocês, que tenha realmente acrescentado na vida de vocês e que haja cura, libertação das almas. Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por esse dia, Pai, esse dia que o Senhor fez, esse dia que estamos aqui, Senhor, conectadas, ó Pai, para dividirmos, Senhor, as nossas experiências contigo. Como o Senhor trabalha de formas diversificadas nas nossas vidas, ó Pai, e como o agir na vida das nossas irmãs traz edificação para as nossas vidas também, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque o seu filho, Senhor, morreu na cruz em nosso favor, perdoou os nossos pecados e nos ensinou, ó Pai, que o perdão, ele traz cura, libertação, ó Pai, e que é algo tão difícil de nós exercermos, ó Pai, mas que o Senhor nos ensina, Senhor, o Senhor nos cobra, o Senhor nos ensina, nos capacita, Senhor, a isso, ó Pai. É muito difícil realmente liberar o perdão, é muito difícil pedir perdão, mas é o seu Santo Espírito que nos guia, Senhor, para que haja cura das nossas almas, ó Pai. Queremos aqui, Senhor, pedir pelas vidas, Senhor, pelos pedidos de oração, Senhor, que o Senhor venha aqui, a Carla, ela vem pedindo pela vida do pai dela, pela saúde, Senhor Sebastião da Penha, Fabiano, Senhor, que o Senhor venha derramar o seu óleo precioso da unção, Senhor, o seu óleo de cura sobre a vida dele, Senhor, que haja restauração, Senhor. Peço a Ti, ó Deus. Também, ó Pai, pela família da Regiane, Senhor, pela gestação, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, cuidar dessa vida, Senhor, do ventre dela, Senhor, que o Senhor venha trazer proteção, ó Pai, sobre o bebê, ó Pai, que tudo corra bem, ó Pai, que venha em uma boa hora, Senhor, que esse fruto, Senhor, venha trazer felicidade, Senhor, para a família, Senhor, que também haja que o Senhor venha usar essa vida, Senhor, para abençoar tanto a sua família quanto aqueles que, Senhor, vão estar ao redor dela, ó Pai. Traz libertação, traz cura, Senhor, traz, Senhor, proteção, ó Pai. Eu peço a Ti, Jesus. Que o Senhor venha também pela vida do Alex, o primo da Thalita, certo? E do marido, Senhor, que teve alta, o primo do marido que teve alta hoje, Senhor, queremos agradecer, Senhor, pelo seu agir sobre a saúde da vida dele, ó Pai.
sobre também o pedido, ó Pai, sobre a vida do Everton, que fez cirurgia de apêndice, o filho também, Senhor, fez recentemente, perdeu o pai também recentemente, Senhor, tantas coisas vêm acontecendo de forma simultânea sobre a vida dele, Senhor, e isso com certeza tem afligido a vida dele, Senhor, mas o Senhor é o Deus, o Senhor é o Espírito Santo que traz consolo, Senhor, sobre as nossas vidas, que nos fortalece, que cuida de nós, Senhor, que o Senhor venha cuidar da vida do Everton, Deus. Oração pela saúde dos filhos da Josefa, dos netos, Senhor, também sobre a vida financeira, Deus, que o Senhor venha, Senhor, derramar ali provisão, Senhor, que o Senhor venha proteger a família dela também, Senhor, que haja perdão, Senhor, se há algum ponto sobre a vida dela, Senhor, que o Senhor venha tratar, ó Pai, de forma sobrenatural, Senhor, que o Senhor nos capacita, o Senhor nos ensina, o Senhor tem maneiras maravilhosas, Senhor, de nos ensinar, Senhor, sobre o perdão, ó Deus. A Carla, Senhor, vem pedindo oração pela casa dela, pela saúde, tanto física como espiritual. Que o Senhor venha, Senhor, agir de forma ali, Senhor. O Senhor conhece as necessidades da vida dela, Senhor. Que o Senhor venha cuidar de cada ponto específico, Senhor. Assim como o Senhor tratou sobre a minha vida, Pai, coisas que eu imaginava que não tinha solução, Senhor. O Senhor agiu, que o Senhor venha agir também sobre a vida dela, Senhor, de cada irmã aqui presente, cada família aqui representada, Pai. Cuida de nós, Senhor. O Senhor continue nos fortalecendo, Pai. Que não haja, Senhor, investida do inimigo contra as nossas vidas, porque cada vez que o Senhor nos usa, Senhor, para edificar a vida dos outros, o inimigo vem e tenta nos derrubar, ó Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor, fortaleça a minha casa, minha família, meu marido, meu filho, e cada membro da família, de cada irmã aqui presente, ó Pai. É que eu peço a Ti, ó Deus, agradeço no Teu santo e maravilhoso nome, Jesus. Amém. Se eu esqueci de alguém, me perdoa, mas eu li tudo aqui, tá? Amém, amém. O Senhor conhece o som dos nossos corações, dos nossos pedidos. Muito obrigada, Elisângela. Você não é nada ogra, você não é nada do que você disse. Eu só vi fofura Já e amabilidade em tudo que você falou, viu? é o Se eu Senhor. estiver inventando aqui, alguém pode desmentir. Só vi doçura, Amém. viu? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mano, mulheres, é isso. Agradeço a presença de todas vocês, em especial da Elisângela, Thalita. Um beijo enorme. Que o Senhor abençoe a semana de todas nós. E segunda-feira, convido vocês a trazer uma amiguinha, tá bom? Pra gente dobrar esse número aqui. Um beijo. Fiquem com Boa Deus. noite. Deus abençoe. Amém.